tem feito por ele. Se eu fosse hoje aqui contar o que Deus tem feito por mim, eu entraria por este culto eternidade adentro e jamais acabaria de contar o que Deus tem feito por mim. Diz a palavra do Senhor: grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Vamos cantar os corinhos aí para esquentar, né, gente? Vamos esquentar um pouco? Lá fora está frio, mas aqui dentro tem que estar quente. Quente com o poder de Deus. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Ele é o Senhor dos senhores. Em pé! Outro igual não haverá. Palmas. Ele é o médico dos médicos. Pode te curar. Ele é o Senhor da palavra. Ninguém como ele falou. Ele é o princípio e fim. Ele é poder. Ele é poder. Ele é poder. Ele é o leão. Aleluia. Ele é poder. Nos dá força para vencer. Ele é poder. Para os tristes ele é alegria, para os fracos ele é vigor. Exalta o abatido, salva o pecador. Dentro do arco corta a lança, Jesus é o vencedor. E sobre o Espírito Santo ele é batizador. Ele é alto, ele é poder. Ele é o leão da tribo de Judá. A igreja. Aleluia. Ele é poder, nos dá força para vencer. Ele é poder, para os tristes ele é alegria. Exalta o abatido, salva o pecador. Vamos cantar, irmãos. Quebra o arco e corta a lança. Jesus é o vencedor. E sobre o Espírito Santo ele é batizador. Ele é poder. Ele é poder. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poder. Ele é poder, nos dá força para vencer. Ele é poder. Mas desenvolve o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Liga, 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 liga nesse fio agora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Vamos ligar? Aleluia. Liga. Aleluia! Aleluia! Pede, 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 pede pra Jesus agora. Esse mundo vai se acabar. Eu não sei quanto tempo leva. Quando Jesus Cristo vir buscar a igreja, manifestado, não por minha causa, mas porque o Senhor Todo-Poderoso está nessa igreja. Amém. Aleluia. Eu tenho uma palavra de ânimo para os irmãos nessa noite. Jesus chegou para os discípulos, especial para Pedro, e disse: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero dizer aos irmãos essa noite, que se a igreja orar, se a igreja jejuar, muitas vezes a igreja quer cobrar do pastor para que ele ore, mas cada um de nós temos que orar também. E eu quero dizer que se a igreja orar, se a igreja jejuar. Hebreus capítulo 11. Amém? Amém? Eu acho que só o pastor achou. Todos acharam? Amém. Amém? Quantos acharam? Amém.
Quantos trouxeram a Bíblia nessa noite? Quantos? Quantos trouxeram suas Bíblias nessa noite? Cadê a Bíblia? Cadê as Bíblias? Onde estão as Bíblias? Onde estão as Bíblias? Quantos nessa noite trouxeram suas Bíblias? Eu quero ver as Bíblias nessa noite. Onde estão as Bíblias? Aleluia! Esse livro fechado é apenas um livro, mas aberta é a boca de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam acontecer. Em outras Bíblias, essa versão vem da seguinte maneira. Vem uma pergunta. Aqui na minha vem a resposta, mas em algumas Bíblias vem uma pergunta. O que é a fé? E logo em seguida vem a resposta. A fé é aquilo que você quer receber, já tomou posse, mesmo antes de ver. Amém. Isso é fé. Aleluia. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós pedimos ao Espírito Santo, somente ao Espírito Santo, que o Espírito Santo irá falar, Senhor, pois o teu Espírito fala, Senhor. Aleluia. E a tua palavra diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu peço, Senhor, que o teu Espírito fale aos corações dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Ou seja, foi a guerra do Golfo. E vimos ali armas sofisticadas. Armas poderosas. Vimos ali o Patriota, um tipo de míssil que defendia Israel dos mísseis de Saddam Hussein. Vimos canhões, vimos tantas armas, um fuzil AR-15 que agora é usado no Brasil para derrubar carros blindados. Vimos armas poderosas. Mas nós, como igreja do Senhor, também temos uma arma poderosa. Amém. Aleluia. E uma arma muito mais poderosa do que as armas de Saddam Hussein. Aleluia. A Bíblia fala que nós temos uma arma que vence o mundo. E essa arma é a nossa fé. Amém. Aleluia. Com essa arma, você pode enfrentar todos os obstáculos da vida. Com essa arma, você pode pôr exércitos inteiros de demônio em retirada. Porque a palavra de Deus diz que a arma que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa arma. Gostaria de falar sobre um pouco sobre essa arma tão poderosa que faz o diabo estremecer. Gostaria de falar sobre a fé. Irmãos, a igreja do Senhor, eu costumo dizer que a igreja do Senhor é uma potência. Esses dias eu estava falando com um grupo de irmãos e eu dizia que se a igreja soubesse o poder que este livro tem, a igreja jamais deixaria este livro fechado, encostado em cima de um armário, em cima de uma mesa cheia de poeira. Este livro eu chamo de poder atômico, porque quando você abre este livro, você encontra a promessa de Deus e você consegue sacudir o inferno. Aleluia. Eu dizia aos irmãos que para mim a Bíblia é o poder atômico de Deus. Glória a Deus. É a dinamite de Deus contra as astúcias ciladas do diabo. Mas Deus, Ele deu à igreja a arma da fé. Eu gostaria de trazer aos irmãos algumas passagens que a Bíblia nos fala sobre a fé. Sempre quando penso que estou num deserto, sempre quando penso que estou sozinho, eu abro a palavra de Deus e encontro nela promessas. Existem muitas promessas na palavra de Deus. E muitas das vezes você vê um cristão sofrendo, você vê um crente perecendo, você vê um crente sem saber o que fazer, porque ele não sabe os seus direitos como filho de Deus. E a Bíblia, ela nos traz direitos, ela nos traz todos os nossos direitos como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Amém. E como herdeiro de Deus, eu posso pedir ao Senhor,
e Ele sempre ouve as minhas orações. Amém. Glória a A Deus. Bíblia é um livro de promessas, como eu disse. E quando você abre essas promessas e toma posse dessas promessas, elas se cumprem em sua vida. Às vezes alguém diz assim, irmão, eu não estou com vontade de orar. Eu não consigo orar. Você sabe por que gera a falta de fé para orar? É você não ler a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, quando você busca em Deus as respostas, quando você busca neste livro confirmações para a sua vida, você tem ânimo e força. Porque Jesus disse o seguinte, que Ele nos daria ânimo para isso. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando você lê a palavra de Deus, quando você come deste livro, você tem ânimo, você tem força, você tem garra, você tem fé. Amém. O profeta comeu desse livro. E ele disse o quê? Que era mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Aleluia. Então muitas vezes o crente não sabe os seus direitos. E Satanás então começa a enganar o crente. Começa a dizer que ele é derrotado. Começa a dizer que ele está perdido. Começa a dizer que ele está fracassado. Começa a dizer que ele não é nada. E aí o crente que não conhece o seu direito como filho de Deus começa a acreditar nas mentiras do diabo. E sabe o que acontece? Ele vai para o mundo, ele se desvia e ele perde a fé. Mas o crente, quando ele conhece as promessas de Deus, quando ele tem a sua fé fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus, quando ele tem este livro aberto no seu coração, meditando de dia e de noite nele, Satanás, quando chega com a mentira e diz, olha, você é um fracassado, você perdeu, logo você como filho que tem direito, diz, Satanás, a palavra de Deus diz que a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia! Glória a Jesus. Satanás não suporta um crente que conhece a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você toma conhecimento das verdades de Deus, você verdadeiramente é livre. Satanás não pode lhe prender de jeito nenhum. Ele entra com a necessidade e você entra com a palavra e diz, Satanás, a palavra do Senhor diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele entra com a doença e você diz para ele, Satanás, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o Deus que sara. Amém. Glória a Jesus. Ele entra com o engano do caminho, dizendo que você está perdido, e você diz para ele, Satanás, a palavra de Deus diz, eu sou o caminho. Isso Jesus disse, eu sou o caminho. Glória a Deus. Não tem como ele te enganar. Não tem como ele te derrotar. Porque você tem a palavra. Glória a E quando Jesus. você tem a palavra, você tem a fé. Essa palavra gera em você a fé. Mas eu gostaria de falar para vocês nessa noite sobre a fé que supre e provê todas as nossas necessidades. Como eu disse, o salmista, o Salmo 23, que é conhecidíssimo, Davi diz o seguinte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não pense os irmãos que quando Davi escreveu esse salmo, Davi estava cheio de riqueza, Davi estava cheio de fartura, Davi estava coberto de bens, não. Davi estava no deserto, Davi estava sozinho, Davi estava sendo perseguido, Davi estava com fome, mas ele dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Davi tinha a palavra da fé no seu coração. Glória a Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. Amém. Em glória e em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, uma certa vez, estava falando do seu ministério. Ele estava falando do céu. Ele estava falando de coisas novas.
E onde Jesus andava, aquela multidão inteira andava com ele. Por quê? Onde estava Jesus, os paralíticos andavam. Onde estava Jesus, os cegos viam. Onde estava Jesus, o mudo falava. Onde estava Jesus, o demônio era expulso. Onde estava Jesus, havia salvação. Glória a Deus. Todo mundo queria Jesus. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Eu ontem estava assistindo um filme na casa da irmã Odete, e esse filme são 3 fitas sobre a vida de Jesus. E numa das partes eu vi que o povo corria atrás de Jesus. Paralíticos saíam se arrastando atrás de Jesus, porque ali estava a promessa de Deus. Ali estava aquele que veio para destruir as obras do diabo. Ali estava aquele que veio para acabar com o jugo do diabo. E todo mundo corria para ele. E a multidão estava toda em volta. E começou então a ficar tarde. Então Jesus, vendo aquela multidão, eram muitos, Jesus curava mesmo, libertava. Os discípulos chegou para Jesus e disse: olha, é bom que mandemos logo essas pessoas irem embora, porque o comércio vai fechar, está longe de tudo e está todo mundo com fome. Mas ali estava o pão da vida. Ali estava a água da vida. Ali estava o poder de Deus. Ali estava o Senhor dos senhores. Ali estava o Rei dos reis. Ali estava o bom pastor. Ali estava o amigo. Ali estava o companheiro. Ali estava Jesus. Ué, o povo está com fome? Disse Jesus. Está todo mundo com fome. Todo mundo o dia inteiro aqui atrás do Senhor com fome. E alguém disse: ela só tem aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou para aqueles pães e para aqueles peixes e disse: olha, então distribua para o povo. Distribua. Mas Jesus é um monte de gente. A Bíblia ali, ela conta 5.000 homens. Homens. Fora mulheres, que a Bíblia não conta. Crianças, que a Bíblia não conta. E velhos, que a Bíblia também não conta. Então tinha mais de 5.000 pessoas. Como 5.000 pessoas iriam comer 5 pães e 2 peixes? Lá estava o poder de Deus para multiplicar. E Jesus disse: distribua para o povo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o povo comeu aquela comida. E quanto mais eles tiravam do cesto, mais saía pão de dentro daquele cesto. Oh, aleluia! O povo hoje em dia não vê milagre porque não crê, porque é o mesmo Jesus de ontem, é o Jesus de hoje, será eternamente. Amém, aleluia. Isso aí é o Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, a fé ela provê, a fé ela faz com que o coração de Deus mova em seu favor. Uma certa vez, quando eu ainda estava no Brasil, numa cidadezinha do interior muito difícil, uma cidade longe, eu lembro que eu apanhei um muro bem grande para pintar, era o muro do delegado. E a minha esposa me ajudou a pintar aquele muro, era muito grande. E eu fiquei contente porque ali eu ia receber um pagamento e ali ia fazer umas compras, porque não tinha nada na minha casa. E eu pintei aquele muro, pintei, ficou bonitinho, bem pintado. Quando eu fui no delegado receber, ele disse para mim: eu não vou lhe pagar. O muro já está pintado e eu não vou lhe pagar. É isso que o homem faz, irmão. O homem, ele não é fiel. Mas se eu for infiel, Deus permanece sempre fiel. Amém. E aí eu fui para casa e não tínhamos nada para comer. Estava contando com aquele dinheiro, estava contando com aquilo para fazer uma compra. E não tinha nada. Não tinha mais nada. E aí eu olhei para minha esposa olhou para mim, chovia muito. Naquela noite começou a chover. Cidade do interior, quando começa a chover, não é fácil. E ali estava tudo alagado, escuro, e dá para completar a alegria nossa, faltou luz. E eu disse: Mira, nós não vamos dormir sem comer, porque nós temos o Jesus que supre todas as coisas. Aleluia. Eu sou um servo do Senhor, e o Senhor é o meu rei. Quando Satanás chegou perto de mim e disse: olha, você vai dormir sem comer, vai te faltar tudo. Eu disse: olha, a
a minha fé, ela vai mover o coração de Deus, e Deus virá o meu socorro. Aleluia! Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando deu 11h30 da noite, 23h30 no Brasil, alguém bateu palma no portão. Estava chovendo muito. E eu fui abrir a porta, fui no portão e tinha um irmão com 2 bolsas bem grandes. Ele disse: irmão de Nath, olha, irmãos, esse irmão andou mais ou menos uns 8 quilômetros para chegar na minha casa, porque ele veio de uma serra muito alta. E ele disse: olha, irmão de Nath, eu vim trazer aqui algo que minha mãe mandou entregar ao irmão. O irmão não conhece a minha mãe, mas a minha mãe conhece o irmão. Porque um certo dia o irmão estava pregando numa igreja e a mensagem que o irmão pregou naquela noite abençoou muito a vida da minha mãe. Muitas pessoas estavam ali e o irmão não conhece ela, mas ela estava em casa orando e o Senhor chegou para ela numa visão e disse: filha, prepara tudo que você tem sobrando e manda para o meu servo, porque ele está precisando e eu vou abençoar o teu celeiro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que o Senhor mandou para mim foi muito mais do que eu iria comprar com aquele dinheiro do mundo. Deus, Ele é fiel e Deus, Ele supre a nossa necessidade. Aleluia. Essa é a fé que você tem que ter. Fé para suprir a sua necessidade. Glória a Deus. Fé para que quando você olha lá dentro do seu armário, dentro da sua panela, você diga: não vai me faltar, porque o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. É promessa da palavra de Deus. E eu tomo posse, Satanás. Eu não abro a minha mão para você. Glória a Jesus. Mas a Bíblia também fala sobre uma fé sobrenatural. Os irmãos sabiam que o crente ele pode ter a fé sobrenatural? O que é a fé sobrenatural? É aquela fé que você mexe com o tempo. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram experiência de orar e parar de chover. Eu não sei se os irmãos já tiveram experiência de orar e começar a chover. Jesus Cristo, ele tinha autoridade sobre o tempo. A Bíblia diz que uma certa vez ele vinha num barco, e era um barco pequeno. Eu não sei se os irmãos já viram tempestade em alto mar. É uma coisa horrível. E Jesus estava no barco. E diz a palavra do Senhor que as águas começaram a se levantar. O vento começou a soprar. Foi uma confusão terrível no mar. E os discípulos ficaram com medo de morrer. Os discípulos estavam com Jesus, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus expulsar demônios, vendo Jesus curar leprosos. E eles ficaram com medo do vento. Enquanto o mar sacudia, o vento sacudia para lá o barco, o mar jogava o barco para cá, a água entrava, o vento soprava, os discípulos ficaram com medo, achavam que iam morrer. A tempestade é uma coisa horrível. Mas Jesus apenas descansava. E era para os discípulos descansarem também, mas ficavam com medo de morrer. Então ali entra a fé sobrenatural. Jesus levanta e diz: vento, aquieta-te. Aleluia. Vento, aquieta-te, mar, sossega. E na mesma hora, diz a palavra do Senhor que houve uma bonança no mar. Aleluia. Ele mexeu com o tempo. Mas ele mexeu e mostrou para nós que nós também poderíamos mexer com o tempo. Porque a Bíblia diz que ele era homem. E ele venceu como homem. E nós, como homens, podemos vencer também. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Josué precisava vencer uma guerra. E aquela vitória tinha que ser durante o dia, não podia ser durante a noite. Então ele olha para o sol e diz: sol, detente! E a Bíblia diz que durante 24 horas aquele sol parou. Aleluia. Ele mexeu com o sol. A sua fé foi tão poderosa que fez o sol parar. Glória a Deus. A sua fé é poderosa. A sua fé pode mexer com o tempo. Sabia disso, irmão?
Uma certa vez eu fui dirigir um culto no interior também, bem longe. E quando nós saímos de casa, estava aquele sol quente. Fomos a pé, andar a pé, um bom pedaço a pé. E aí quando eu fiz o culto, Deus abençoou, Deus curou pessoas no culto. Quando nós voltamos, eu disse, Jesus, a chuva vai descer. E aí sabe o que aconteceu? Eu lembrei que a minha fé ela pode mexer com o tempo. Eu lembrei que a minha fé ela pode mexer com o tempo. Que ela pode falar o coração de Deus. E Deus, como está acima de tudo, segurar a nuvem, segurar o sol, segurar o vento. Ele é poderoso. E eu, como filho de Deus, eu posso pedir a Ele. E Ele, como meu Pai, Ele me dá. Amém? Eu disse, Senhor, se fosse por minha causa, o Senhor poderia mandar a chuva. Eu posso ir até andado para casa. Mas, Senhor, eu estou com minha esposa, meu filho recém-nascido, essa irmã de idade, esse casal de jovens. Senhor, segura essa chuva até eu chegar na minha casa. E sabe o que aconteceu, irmãos? Na mesma hora veio um vento, e aquele vento soprou aquela chuva. Aleluia. E nós sentimos ali a mão do Senhor. Amém. É bom quando você anda e você sente a mão de Deus. É bom quando você anda e você sente que Deus está com você. É bom saber que o anjo está ao seu lado. É bom saber que Deus está movimentando ao seu favor. É bom saber. Oh, eu fico feliz quando eu sinto que Deus está comigo. Davi disse, não importa, importa que a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos andando, louvando ao Senhor, e não choveu. E quando nós chegamos em casa, a Miriam botou o neném em cima do sofá, e aí quando fomos orar, agradecendo a Deus, Deus mandou então a chuva. Ajudou muito. Mas aquilo foi porque a fé, ela mexe com o tempo. Eu estava no estádio uma certa vez, e um grande pregador aqui nos Estados Unidos começou a pregar, e então começou a cair uma chuva forte no Maracanã. E aquele pregador levantou a mão para o céu e disse, Senhor, esta obra é tua, essas obras te pertencem, Senhor, para a honra e glória do teu nome, cessa essa chuva. E na mesma hora a chuva cessou e o sol brilhou. Mas a nossa fé também é uma fé que liberta. Você, quando tem fé para libertar, sabe que pessoas são libertas pela sua fé? Os irmãos sabiam? Quando Jesus ele já estava dando as últimas instruções aos discípulos, Jesus chegou para todos ali e disse, em meu nome expulsarão os demônios, e porá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Jesus não disse isso para os pastores somente. Jesus não disse isso somente para as irmãs de oração. Mas Jesus disse aquilo para todo o povo. Ele quis dizer que você, meu irmão, você, minha irmã, pode colocar suas mãos sobre o enfermo e curar em nome de Cristo Jesus, porque esse nome é poder. Glória a Deus. Jesus liberta. E a fé liberta. A Bíblia nos fala sobre um homem que vivia preso ao diabo. Nada conseguia segurar aquele homem. Cadeia nenhuma conseguia prender aquele homem. Nada podia deter aquele homem. Existia uma legião de demônios com eles. E eu creio que uma legião seja 6.000. Tinha ali 6.000 demônios com aquele homem. É muito demônio para um homem só. E nada segurava aquele homem. As autoridades não sabiam mais o que fazer. O jeito foi aquele homem viver dentro do cemitério, viver dentro das catacumbas, comer sujeira. Esse era o jeito para aquele homem. Era viver exilado. Muitos demônios atacavam aquela vida. Ele quebrava as cadeias, ele quebrava as correntes. Eram muitos demônios, mas toda aquela legião de demônio não suportou o poder de Deus. Quando Jesus entrou na cidade, Jesus nem sequer dirigiu a palavra àquele demônio, mas aquele demônio olhou para Jesus, não somente aquele demônio, mas toda aquela legião, e olhou e disse, o que temos contigo, Jesus? Glória a Deus.
E Jesus ordenou então que aqueles demônios deixassem aquele homem. E aquele homem foi liberto pelo poder do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. O povo viu a transformação. O povo viu. Aleluia. A sua fé liberta. Aleluia. Antes de vir para os Estados Unidos, lá na minha casa, a irmã Odete, ela está tendo a prova disso, porque o telefone não para de tocar. Não é isso, irmã Odete? Glória a Jesus. Ele podia vir na forma dele, não precisava vir na forma do homem. Eu venceria ele do mesmo jeito, porque eu tenho a fé, a arma que vence o diabo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o poder do Altíssimo. Aleluia. Aleluia. E as irmãs ficaram com medo. E eu disse, Satanás, o que você quer? Ele disse, você não vai queimar essa macumba, você não vai queimar isso porque isso é meu. Eu disse, eu vou queimar, porque comigo está o Senhor dos Exércitos. Vai embora, Satanás! E sabe, irmãos, aquele demônio ficou tão furioso que ele começou a caminhar em direção ao mar e subiu por dentro d'água. Todo mundo viu. Mas o tem comigo, como a igreja tem, a fé que liberta. Amém. E se você tem a fé que liberta, você pode expulsar o diabo. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia também nos fala sobre a fé que cura. Os irmãos sabiam que vocês têm fé que cura? Quantos já tiveram experiências de cura? Diga amém. Amém. É a fé. A fé move a cura. Uma mulher, ela estava há 12 anos com fluxo de sangue. Ela tinha procurado todos os médicos, todos os recursos, mas aquela mulher ia morrer. Ninguém resolvia. Mas um dia ela ouviu dizer que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus libertava, que Jesus expulsava demônio, que Jesus fazia o vento e o mar quietar. E houve um desejo no coração dela, como pela última vez, tentar sua fé com Jesus. E ela entrou na porta certa. A Bíblia fala que uma multidão cercava Jesus. Olha, aquela mulher estava doente. Eu creio que ela já estava sem força. Como será que aquela mulher chegou perto de Jesus? Eu creio que aquela mulher ela deitou no chão e foi passando por baixo do povo até chegar na orla do vestido. Ela não podia tocar no cabelo. Ela não podia tocar no ombro, ela não podia tocar no braço, porque a multidão era grande e ela estava fraca. Então ela disse, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Glória a Deus. E diz a Bíblia que ela tocou. Quando ela tocou, Jesus parou e disse, espera aí, alguém tocou em mim. E os discípulos disseram, mas Senhor, espera aí, todo mundo está te apertando aqui. E o Senhor disse que alguém te tocou. Ele disse, não, alguém me tocou. Mas por quê? Porque de mim saiu virtude. Aleluia. De mim saiu poder. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aquela mulher foi curada pela fé. Aleluia. E quando você toca pela fé, você é curado. Aleluia, Jesus. Meu filho, ele foi desenganado pelos médicos. O médico disse, eu não posso fazer mais nada. O jeito é você levar ele para casa e eu não posso fazer mais nada. E quando eu saí do hospital com meu filho, ele tinha 5 meses. Você rodar igual um boneco na frente do carro e não morrer, eu aceito Jesus como Salvador. Aleluia. É o frio da morte. E quando eu peguei aquela criança no braço, irmão, eu comecei a sentir então aquele frio. E eu coloquei a mão sobre ela. A igreja toda estava atenta. E eu disse, morte, várias vezes você já foi repreendida pelo nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu te ordeno que em nome de Jesus tu abandones este corpo, pois nessa noite o nome do Senhor será glorificado através da ressurreição dessa criança. Está repreendido, espírito da morte, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele espírito foi repreendido e essa criança está viva até hoje lá no Brasil. Glória a Deus. Aleluia. A sua fé. Aleluia. Com glória. Nessa noite, Deus ele quer que você tenha essa fé. Aleluia, Senhor. O primeiro versículo diz que a fé é o firme fundamento.
das coisas que não se veem, mas que se espera acontecer. Se você está esperando, creia que você já recebeu pela sua fé. Pela fé, homens puseram em fuga exército de inimigo. Pela fé, mulheres tiveram de volta os seus mortos. Pela fé, homens fugiram das espadas. Pela fé, fecharam bocas de leões. Pela fé, apagaram a fúria do fogo. Pela fé, receberam a vitória. E nós iremos receber a vitória pela nossa fé, a alma que vem do mundo. Amém. Glória a Jesus. Hoje, nessa noite, eu Aleluia. gostaria de orar, com a permissão do pastor, para que Deus multiplique a sua fé. Amém. Glória Para a que Deus. você tome posse da sua fé. Para que você não deixe o mal te vencer, mas você vença com a fé o mal. Aleluia. Quantos nessa noite querem receber a unção de Deus Amém. Glória a para Deus. serem homens e mulheres de fé? Digo amém. Amém. Eu não me importo se a igreja está vazia, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Eu não quero saber se tem 4 ou 5. Eu sei que Deus está nesse lugar. Amém. Eu não quero saber se tem poucos irmãos. Aqui está cheio de anjos. Anjos passaram aqui. E eu sinto a presença de Deus. Esse lugar está quente de fome. E esse fogo nunca se apaga. Oh! Glória a Jesus. Tem gente que para Deus operar, a igreja tem que estar cheia. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, e onde tem 2 ou 3, o fogo cai. Aleluia. Cai ou não cai? Amém. Pastor Romar tem fé. E se ele tem fé, essa catedral será pequena. Amém. Se os irmãos tiverem fé, esse número vai multiplicar. Glória a Deus. Basta ter fé. Fé é você crer naquilo que não existe. Fé é você crer naquilo que você não está vendo. Fé é você proclamar a vitória. Glória a Mesmo Deus. antes de ter recebido. Então eu quero orar por vocês. Para que vocês recebam a unção de Deus Aleluia. para ter fé. Amém. Amém? Por favor, os irmãos, venham aqui na frente. Nós vamos orar. Eu quero dizer que se tiver demônio escondido, vai sair. Glória a Deus. Deixa eu. Eu não quero ninguém de joelho. Todo mundo em pé, por favor. Por favor, todo mundo em pé. Vamos orar? Esqueça agora do dólar que você tem que receber amanhã. Esqueça do problema que você tem que solucionar. Esqueça se Capivara vai vencer o jogo amanhã. Esqueça se os ursos estão perdendo. Esqueça. Ligue-se agora, porque é daqui que sai o fogo. Amém. Você quer ter fé? Vamos orar. Hoje o Senhor vai falar através da brisa. Aleluia, Jesus. Vocês vão sentir a unção. Glória a teu nome. Lá no Brasil o Senhor disse: meu servo, tu ainda nem chegou naquela terra, mas eis que envia um anjo, e este anjo estará fazendo algo grandioso ali naquela nação. Aleluia. Eu sei que comigo está esse anjo. E eu já pude tocar pela fé em algumas pessoas. E pessoas aqui nesse país já foram curadas. E eu sei que aqui, vocês irão ser animados pelo Senhor Glória a teu nome. e farão a obra do Senhor pela fé. Glória a teu nome. Feche os olhos. Aleluia. Aleluia. Liga seu coração ao Senhor agora. Glória. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam acontecer. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor. Senhor nosso Pai, Oh, te adoramos, Jesus. Espírito Santo, Oh, Deus. Tu és o único que pode romper qualquer barreira, Essas vidas nesta noite, Jesus. até a barreira do desânimo, até a barreira da frieza, Oh, Senhor. qualquer barreira Tu pode romper. Sim, meu. E nesta noite, Senhor, eu conto com a Tua mão, Espírito Santo, Tem as tuas mãos. para visitar estas vidas. Aleluia.
Em nome de Jesus, eu quebro todo o poder do mal sobre essas vidas. Sim, meu Deus. Pai, venha sobre cada vida nesta noite e derrama a tua unção, Senhor, sobre eles. É, meu Deus. Sopra o Espírito Santo sobre essas vidas, para que sejam vidas, Senhor, vidas cheias de fé, vidas que tenham fé para enfrentar o diabo, vidas que tenham fé para fazer a tua obra. Em nome de Jesus, nós quebramos, pelo poder do sangue de Jesus, toda a fúria do diabo contra esta vida. Tu não vai jogar esse corpo no chão, eu te proíbo. Você não vai fazer bagunça aqui dentro, porque aqui é a casa do Senhor. Para que nunca mais você toque nessa vida, eu vou pedir a unção do Espírito Santo sobre você. Glória a Deus. E a unção do Espírito irá tomar conta deste corpo. Em nome de Jesus, saia toda a opressão dessa vida. Venha a unção do Espírito Santo, para que nunca mais o diabo toque nessa vida. Está quebrada a tua força contra ela. Pelo poder do sangue de Jesus, tu não vai jogar esse corpo no chão. Eu te ordeno, pois tu está subordinado à palavra de Deus. Glória E a aqui Deus. apenas tu vai cumprir a ordem. Queima, Jesus. Saia! Queima, Em Jesus. nome de Jesus. Venha Espírito Santo sobre ela. Glória a Deus. Caia sobre ela a unção do Espírito. Glória a Jesus. Pai, através do Espírito Santo, ministra sobre ela agora a unção da libertação. Glória a Deus. Venha a virtude, eu sinto a virtude do poder sobre minhas mãos agora. Amém, Eu Jesus. sinto a tua virtude sobre ela agora. Glória a Venha Deus. o alívio, venha o descanso, venha a unção, caia sobre ela. Caia a unção do Espírito Santo sobre ela agora. Amém. Glória a Deus. E nunca mais o inimigo atue nessa vida. Glória a Jesus. Agora eu vou ministrar, Senhor, a tua unção sobre ela. Sim, Pai bendito. Unção do Espírito. Sim, Jesus. Glória a Deus. Venha sobre ela agora. Sim, Jesus. Dê a ela um descanso espiritual agora. E Glória a Deus. através do teu Espírito, da cabeça aos pés, Senhor, faz uma lavagem neste corpo, quebrando todo o jugo do diabo. Glória a Deus. Venha o descanso agora. Glória a Deus. Venha a tua unção sobre ela agora. Venha a tua unção sobre ela agora. Está a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Está a unção invadindo este corpo. Glória a Deus. Está a tua unção agora sobre ela. Glória a Deus. Este corpo está agora sobre o domínio do Espírito Santo. Glória a Deus. Está a Aleluia. unção sobre ela agora. Glória a Jesus. Rabashiriandarabashirikova. Glória a Em Jesus. nome de Jesus. Glória a Venha Jesus. o alívio. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E amém. Amém. Glória a Jesus. Diga, Aleluia. irmã, sangue de Jesus. Diga o sangue de Jesus. Tem poder. Tem poder sobre a minha vida. E eu peço agora que o Espírito Santo ministre sobre mim, da minha cabeça à ponta dos meus pés. Venha Espírito Santo sobre ela, ministrando ela e dando total libertação. Amém, Jesus. Este corpo está aliviado pelo poder do Espírito. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Se houver enfermidade nesta noite, essas enfermidades já estão destruídas. Pai, eu vou pedir aos teus servos agora que confiem em ti. Glória. Em nome de Jesus.